Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Estamos dando prosseguimento na nossa série ali sobre os mercadores do poder de Deus. Você deve estar lembrado, nós já tivemos o primeiro vídeo, a apresentação, o segundo, que vocês viram aí falando exclusivamente sobre unção. Nós tivemos o terceiro vídeo falando exclusivamente a respeito de sacrifício. E hoje vamos falar exclusivamente a respeito de jejum. Olha, eu vou procurar ser breve, o mais possível, para não tomar tanto tempo, porque já tem aí tanto no site como aí no YouTube, já tem vídeo falando a respeito de jejum, é bem detalhado. Então hoje a gente vai dar uma pincelada por cima, mostrando alguns textos que é para nós analisar aquilo que nós vamos falar a esse respeito, tá certo? Então nós vamos ao vídeo e vamos ver alguns textos bíblicos e logo voltamos para a gente comentar e encerrar o vídeo. Vamos lá então? Veja, nós temos aqui sobre jejum, nós podemos ver este texto aqui do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, o que acontece aqui nesse texto é que o Senhor Jesus, ele chegou ali, tinha uma multidão, tinha um menino ali, possesso de demônios, e que os discípulos não puderam expedir aquele demônio. Aí o pai do menino rogou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus expulsou aquele demônio, depois os discípulos lá, em particular com o Senhor Jesus, eles fizeram a pergunta: por que nós não pudemos expulsar o demônio? E então Jesus respondeu: esta casta não se espelha senão por meio de oração e jejum. Bom, este é o texto que é usado aí pelos mercadores do poder de Deus, como a gente nomeou esta série, é usado o jejum como moeda de troca para obter unção e obter poder de Deus. Então, é uma compra, é uma proposta de compra que essas pessoas ensinam as pessoas a fazer. Essa é uma proposta de compra para Deus, até mesmo obrigando, porque daí vai lá e faz aquele sacrifício, daí chega: como é que é, Senhor? Eu fiz a minha parte, agora compra a sua. Não é verdade? Então é meio que complicado isso aqui. E daí pegam esse texto para tentar justificar. Mas esse texto precisa ser melhor interpretado, porque jejum não significa só ficar sem comer ou sem beber. Vamos ver o que é jejum no original, no idioma original, no grego. Veja, a palavra jejum no grego é nesteia. E qual é o significado? Bom, é traduzida essa palavra nesteia para o português como jejum. No nosso idioma português, nós entendemos como jejum ficar sem comer, ficar sem beber água. E hoje inventaram 1001 maneiras de jejuar. Tudo faz da Bíblia. Mas a língua original, olha o que é jejum. Jejum significa simplesmente abstinência, como vocês podem notar aqui. Simplesmente jejuar significa se abster de alguma coisa. Significa se privar, uma coisa que se gosta, se quer ali, tem prazer naquilo, deixar daquilo ali por um tempo. Certo? Outra parte aqui, o 1A. O jejum, que a anestesia significa abstinência. Então, se abster, por exemplo, do quê? Se abster voluntariamente como exercício religioso. Mas não fala se abster de quê? O que de jejum particular cada pessoa fazer o seu jejum. O jejum público prescrito pela lei mosaica e observado anualmente no grande dia da expiação, no 10º dia do mês de Tisri. Tisri fica entre outubro e novembro.
por ali, do nosso calendário. E, por último, a abstinência provocada por necessidade ou pobreza. Então você nota que a palavra jejum não significa simplesmente eu vou jejuar, é deixar de comer, ou é deixar de beber, ou é inventar um monte de coisa. Eu vou ficar 2 horas sem comer e 3 horas sem beber água. Quer dizer, tem mil e uma fórmula hoje de inventar. Porque o jejum, como você vê, que é se abster de alguma coisa. Agora, por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio e Jesus expulsou, e Jesus falou que aquela casta não saía a não ser por meio de oração e jejum? Porque Jesus toda a vida dele como homem, como um ser humano aqui na terra, ele jejuou. Sabe do quê? De pecado. Ele não tinha pecado. Mesmo que jejuar é se abster de alguma coisa. Aqui, Jesus falou que essa casta não saía a não ser por oração e jejum. Mas não falou jejum do quê? E por que os discípulos não puderam expulsar? Outra coisa, será que para expulsar o demônio a pessoa é chamada lá, por exemplo, lá que tem uma pessoa endemoniada, ou não estou em jejum hoje, não posso. Eu tenho de primeiro programar o jejum e tal, para dar isso, sacaste do demônio. Com Jesus não acontecia isso, por quê? Porque o jejum de Jesus aqui leva a gente a entender que era isso, pecado. Jesus não tinha pecado, portanto, o jejum dele era constante. E por isso os demônios não resistiam, porque não podiam acusar ele de pecado. Agora hoje, amados, hoje aconteceu numa determinada denominação, onde um demônio veio ali, possuiu uma jovem, aí fizeram ali os rituais ali de expulsar aquele demônio, e ele fez de conta que foi embora. Depois que estava tudo satisfeito, que tinham expulsado o demônio falou para eles, enganei vocês, né? Ele não tinha saído, e ainda falou para o dirigente da igreja, o que você está fazendo aqui? Teu lugar deve ser lá no bar, é lá que é o teu lugar. Se não tem que estar aqui. Então você percebe, hoje as pessoas não têm esse jejum que Jesus possuía. Então não se pode pegar esse texto como base para querer comprar de Deus o poder. Vamos ver mais uma coisa que vimos, então, que jejum não significa simplesmente deixar de comer e de beber. Agora vamos ver sobre o jejum e a igreja, vamos ver aqui a respeito do que Jesus falou aqui, quando os fariseus acusaram os discípulos do Senhor Jesus de não jejuar. E vejo a resposta que o Senhor Jesus deu a respeito disso. Por que ele não jejuava? Veja bem aqui. Lucas, capítulo 5, versículos 33 ou 35. Disseram-lhe eles, os fariseus, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Amados, vale ressaltar aqui que quando aquele publicano, aquele pecador ali, que estavam ali no templo, aqueles dois ali, né, em oração, o que acontecia? O fariseu e o publicano, né, o fariseu se exaltava com os jejuns, com as horas de oração dele, com tudo. E o outro, sem jejum, sem nada, foi justificado. O que adiantou o jejum do fariseu? Quando Jesus falou que o próprio Senhor Jesus falou que o publicano, aquele pecador, ele foi justificado pela humildade dele, de reconhecer seus pecados, arrependimento, enquanto que o fariseu se exaltava por pagar o preço alto de jejum. Foi tudo em vão. Agora veja bem, continuando, o que Jesus prosseguiu, que Jesus, porém, ele disse,
podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles no meio? Aqui Jesus fez uma comparação. Numa boda de casamento, onde tem comida e bebida ali à vontade, a sobrar, é possível falar para os convidados: a comida ainda vocês não comam. Hoje vocês vão jejuar, vocês vão só olhar a comida, mas não vão comer. É possível fazer isso numa festa de casamento? Assim Jesus falou, os discípulos estavam com ele, eles não precisavam de jejuar. A presença do Senhor Jesus era o poder que eles precisavam, não precisavam de jejum. Agora, o que Jesus falou? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo. Naqueles dias, presta atenção, naqueles dias se jejuarão. E daí Jesus falou mais uma parábola para prefigurar ali. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em outros velhos, pois o vinho novo romperá os outros, entornando-lhes o vinho, e os outros se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em outros novos, e ambos se conservam. Tudo isso aqui que Jesus falou para aqueles fariseus que estavam ali. Como é que é, Jesus? Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, jejum, são religiosos, e os teus? Os teus comem, bebem, não estão no jejum. Qual foi a resposta de Jesus? Como que pode deixar de comer numa festa de casamento quando o noivo está presente ali? Como é que os convidados vão jejuar? Não tem como. Então, Jesus estava presente com eles. Hoje, as pessoas podem dizer assim: mas Jesus não está aqui, né? Porque Jesus falou que o noivo seria tirado e naqueles dias iam jejuar. Mas ele falou que Jesus falou que os discípulos dele iam jejuar naqueles dias quando fosse tirado o noivo. Isso aconteceu, amados, a partir de quando Jesus foi à cruz. Quando ele morreu na cruz, depois ressuscitou tudo, subiu aos céus, mas ele apareceu aos discípulos. E agora as pessoas podem dizer assim: pois é, mas Jesus não está com nós, então agora é aquele dia que nós temos que jejuar. Eu digo não, porque Jesus, enquanto ele estava aqui, os discípulos não precisavam jejuar para ter o poder, ele fornecia poder de graça. Daí, hoje, Jesus não está aqui, está sim, está representado na pessoa do Espírito Santo, que deve estar na vida de cada salvo. Então, cada pessoa que é salvo está com Cristo, a presença de Jesus Cristo está na vida dele, e ele não precisa jejuar. Quando Jesus falou a respeito de pano velho, de remendo novo em pano velho, e de vinho novo em outros velhos, Jesus falou que misturar rituais judaicos com a graça de Deus na igreja não funciona. E jejum, mas pega o Antigo Testamento, você vai ver a quantia de jejum que tem. Inclusive, até na lei constava o dia da expiação, como nós vimos ali. O dia da expiação era um dia de jejum, pela lei. Então, no Antigo Testamento está repleto de jejum. No Novo Testamento, amados, quer ver aonde que fala a última vez sobre o jejum? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Esta é a última menção sobre o jejum no Novo Testamento. Daqui para frente não tem mais citação a respeito de jejum na Bíblia. E essa passagem, o que é? Veja bem. O apóstolo Paulo está falando, ele tocou em jejum aqui, ainda porque ele estava contando da situação que ele passou como apóstolo. Ele falou: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, ele colocou jejum aqui junto com as outras agruras que ele passava. Então, o jejum não era uma coisa especial, era algo que estava ali. Então, amados, a igreja hoje
não tem essa obrigação de jejum. E na realidade Deus nem ordenou jejum nenhum para ninguém. O jejum foi uma coisa que os judeus inventaram lá no passado, nos momentos de tristeza, nos momentos de luto, nos momentos difíceis dele. Daí alguém pode dizer assim, pois é, mas quando eu estava para vir uma batalha, eles iam fazer jejum e Deus atendia o jejum e livrava eles do inimigo. Sim, mas eles iam fazer jejum junto com o arrependimento, junto com a volta para o Senhor. E o Senhor atendia eles por causa do arrependimento, por causa do retorno. Então Deus dá a vitória para eles. Mas não que o jejum fosse aquele poder de fazer derrotar o inimigo, como se o jejum fosse alguma coisa que domina Deus, que domina o querer do Senhor. Não é? Então veja que para a igreja não se fala mais em jejum a partir de 2 Coríntios 11, a partir do versículo 28, não se fala mais em jejum, não sendo uma necessidade. O que é necessário, amados, é conhecer a Deus e a presença do Senhor Jesus em nossas vidas pelo Espírito Santo. E a igreja do Senhor, ela tem o Senhor Jesus, porque a igreja é o corpo dele. Então, está em Cristo, o poder de Deus está sobre a pessoa. Não para expulsar demônio, para esse tipo de exibição. Mas o poder de Deus está na vida do salvo para aquilo que Deus determinar que você deve de fazer. Então a gente não tem que escolher, eu vou fazer oração, campanha de oração, fazendo isso aqui, para Deus me dar isto ou aquilo que eu quero. Agora vamos ver, amados, um exemplo da nação de Israel. Eles faziam jejum lá. E daí se você queixar para Deus, que Deus não atendia o jejum deles. Veja o que Deus falou para eles. Vamos ver aqui. Isaías, capítulo 58, versículos 1 ao 5, nós vamos ler. Mas eu peço, amados, leiam do Isaías 58, do 1 até o verso 12, para entender melhor. Mas para hoje, para nós aqui, é suficiente do versículo 1 ao 5. Vamos lá? Veja o profeta Isaías falando para a nação de Israel, né, da parte do Senhor. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Portanto, para a nação de Israel. Anunciar o quê? Anunciar os pecados deles. Daí no versículo 2, veja bem, mesmo neste estado, que estado? Estado de transgressão e pecado que eles estavam. Nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como? Presta atenção nas palavras como. Tem, mesmo nesse estado de pecado e iniquidade, ainda me procuram dia a dia, tem prazer nos meus caminhos. Como? Dá a impressão que né? Igual um povo que pratica a justiça não deixa o direito de seu Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, mas tem prazer em se chegar a Deus sem abandonar seus pecados, sem abandonar a iniquidade. Então, a aparência, quem via a aparência deles, se chegando a Deus daquela maneira, com jejum e tudo, parecia um povo mais santo, mais querido de Deus ali. Enquanto que Deus estava triste com eles, por eles vinham oferecer para o Senhor aquilo que eles queriam. O que eles escolhiam oferecer para o Senhor. E aquilo que o Senhor pedia deles, eles não estavam nem aí, nem obedecer. Então, né, um povo que pergunta pela justiça, não deixa o direito a seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo. O que é que eles diziam para Deus? Veja bem, eles reclamavam para Deus que eles se chegavam ao Senhor, que eles tudo mais e Deus não atendia. Por que eles diziam aqui? Porque jejuamos nós e tu não atentas. Para isso,
porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Então, se chegava a Deus com o povo, uma aparência de santidade, que se chegava a Deus, um sacrifício, um monte de sacrifício, querendo enganar Deus e com os pecados deles lá escondidinhos, né? E querendo enganar Deus ali com jejum e outros sacrifícios ali. E reclamando. Nós fazemos sacrifício, o Senhor não atende, o Senhor não dá nem atenção para o nosso sacrifício. E qual foi a resposta do Senhor? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. E exige que se faça todo o vosso trabalho. Quer dizer, Deus está dizendo, cai fora com esse tipo de jejum de vocês, que isso aí para mim não interessa. Esses jejuns fazem, sacrifícios fazem, é para adquirir coisas que vocês querem, é para interesse de vocês. Vocês não estão aí interessados em fazer o que eu quero, em me conhecer. Vocês estão interessados em fazer sacrifício para querer que, por causa do sacrifício, eu vou fazer o que vocês querem. Brincadeira, né? Vamos lá. Versículo 4. Eis que jejuais para contender rixas, para ferirdes como punho, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto, como as jejum de hoje que estão ensinando por aí. Faça tanto dia de jejum, faça isso, faça isso para você ter poder, para você ter unção, para você se exibir por aí como super ungido. Agora veja que Deus diz, seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige sua alma, e inclina sua cabeça como junco, e estende debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável, Senhor? Quer dizer, Deus está se anojando desse tipo de jejum que eles faziam. Ele não estava interessado em conhecer a vontade de Deus, ele estava interessado em comprar a graça de Deus, em comprar o favor de Deus. Que tristeza, né? Pois é, agora nós encerramos aqui os textos. Além, amado, dos textos que nós vimos, vamos ver a parte agora científica. A parte científica do perigo dessa história de jejum, de qualquer maneira. Veja bem, aqui é uma nutricionista que escreveu isso aqui. Uma nutricionista, amado, ela se forma. Ela faz curso, ela não é uma pessoa qualquer. Uma nutricionista, ela tem que saber qual é o efeito que os alimentos fazem no corpo humano, para ela poder, então, distribuir ali. E veja o que essa pessoa fala. Veja, a nutricionista Gabriela Sila afirma que o tempo que uma pessoa consegue sobreviver sem beber água varia de pessoa para pessoa. Porque quanto mais massa muscular o indivíduo tem, mais água ele tem estocada no corpo. Em média, veja bem, em média, o ser humano consegue sobreviver muitas semanas sem comida. Mas a maioria das pessoas só permanece viva cerca de 2 a 4 dias sem água. Você percebe que eu tenho visto vídeos amados nas redes sociais, na internet, incitando as pessoas a fazer jejuns absurdos, a ficar jejum com água, sem água, a pessoa ficar sem tomar água vários dias. Amados, isso aqui pode levar a pessoa ao óbito. Então, o pior, amados, é que tem pessoas simples que não sabem dessas coisas e entra nessa, vai tentar fazer esse sacrifício de tolo, que Deus não se agrada com isso, em troca de exaltação, em troca de aparência, em troca de holofote, e o que acaba prejudicando a própria saúde. Agora veja aqui, para terminar,
Porém, é importante lembrar que essa é uma estimativa, mas é uma estimativa científica, e que cada caso pode variar dependendo das condições ambientais e fisiológicas individuais. Quer dizer, veja bem, isso aqui é uma estatística que varia de 2 a 4 dias a pessoa suportar sem tomar água, dependendo do que? Das condições climáticas e dependendo do físico da pessoa. Uma pessoa fraquinha, num ambiente daí, de um calor tremendo, a mata, 2 dias sem água já pode ir a óbito. E aonde está a mente dessas pessoas que incitam as pessoas a isso aí, sem saber dessas coisas? Certo? Então aqui nós encerramos essa parte aqui. E então nós encerramos este vídeo também aqui, chegamos ao final, era isso, eu não me alonguei muito aí em todas as partes que a Bíblia fala a respeito de jejum, porque isso aqui é o suficiente para nós ver o perigo da gente ir pela conversa de qualquer pessoa que fica incitando as pessoas a fazer isso, passar aquilo. Primeiro nós temos, amados, ser prudentes. Como eu vi pessoas dizendo, olha, eu jejuei 40 dias, eu jejuei 20 dias, eu jejuei não sei quantos dias, eu fiz campanha de oração, não sei o quê. Enfim, um monte de sacrifício. E sabe o que aconteceu? Eu fui arrebatada não sei para onde, eu vi anjos no meu quarto, eu vi uma série de coisas. Amado, vamos também considerar que a ciência mostra que na fraqueza da pessoa, a pessoa pode ter alucinações. O uso de determinadas drogas, como LSD, faz a pessoa ver coisas, ter alucinações. Então, amados, vamos ficar com o que a Bíblia nos ensina dentro dos parâmetros bíblicos, que é muito melhor para nós do que estar fazendo sacrifício, indo na conversa dessas pessoas, e depois, amados, é complicado. Eu conheci uma pessoa que perdeu a visão por completo, tinha glaucoma e incitaram ele a cura pela fé e para ele não usar medicamentos. Porque se ele usasse medicamentos, então seria falta de fé. E ele teria que ir somente pela fé. Então o que aconteceu? Ele fez isso e perdeu a visão. Aonde que está a visão dessas pessoas que aconselharam ele a fazer isso? Claro que nós temos que ter fé, amado, mas nós temos que entender uma coisa aqui. É uma coisa. Tentar Deus é parecido com fé, mas é outra coisa. Veja bem, quando Satanás chegou para Jesus ali no deserto, chegou desafiando ele, como dizia. Hoje dizem assim, você não tem fé porque você usa remédio, você vai no médico e tal. Tem que largar, tem que abandonar tudo isso. Vai só na fé. É mais ou menos isso que Satanás falou para Jesus lá no deserto. Você não é o filho de Deus? Você não tem fé? Se você tem, então quero ouvir, transforma essas pedras em pão. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus tinha que provar a fé para Satanás. Assim, amados como nós temos que ser prudentes, nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que estudar, procurar conhecer a vontade de Deus e apoiar nossa fé nisso. O Evangelho é o veículo que Deus usa para despertar a fé em nós. Então nós temos, amados, que ir pelo Evangelho ter a nossa fé despertada. Então, não de qualquer maneira do que alguém diz. Alguém pega texto bíblico e aplica aquilo ali, você tem que determinar, porque está escrito isso, e Deus vai ter que atender o que você está determinando, porque está escrito ali. Só que sem examinar os contextos. Porque se for examinar os contextos, ele não é aquilo que a palavra está falando. Ok? Então a gente termina por aqui, amados. Este vídeo era um alerta, faz parte dessa nossa série que nós estamos fazendo. E fica já o convite para vocês para o próximo vídeo,
que, se o Senhor nos permitir, então nós vamos falar ali sobre essa busca por poder, essa ânsia de ser todo poderoso, cura, expulsa demônio, vira cambalhota, faz não sei o quê. Amados, filhos de Deus, cuidado com isso. Vamos nas Sagradas Escrituras e vamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, com a missão que o Senhor põe em nossas mãos. Pode ter certeza que Ele dá todas as ferramentas que for necessário para nós executar o trabalho que Ele nos confia. Pode ter certeza disso. Não tem esse negócio de chegar para Deus e dizer, eu quero assim. Veja o caso de Jonas, por exemplo. Deus enviar ele para Nínive. Não, eu vou lá para Jó. Nínive são muito violentos, lá e tal, vou para Jó. Ele não foi parar em Nínive, lá na Mara. Então, mas é muito melhor a gente, em vez de ter ambição de querer comprar as coisas de Deus, a gente se contentar e com zelo fazer, executar aquela obra que o Senhor pôs na nossa mão. O que Ele pôs na nossa mão, não aquilo que nós pretendemos. Beleza? Encerramos por aqui. Claro, a minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão a cada um de vocês que assistem os vídeos junto comigo, né, que participa junto comigo desses estudos. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore para mim, para minha família também, e como sempre, né, se for da graça do Senhor, nós seremos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se o Senhor nos permitir.